Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui, para mais uma vez a gente falar um pouco sobre essa questão do Brasil, essa crise institucional que a gente está vivendo na política, na economia, na saúde, ou seja, estamos com um país de cabeça para baixo, com as pernas para cima. Quando fez a campanha para presidente da República, Bolsonaro diversas vezes disse que teríamos que acabar com a velha política. O que era a velha política? A velha política é o toma lá, dá cá, me ajuda que eu te ajudo, faça as coisas da maneira que eu quero, que eu faço as coisas da maneira que você quiser. E por algum tempo Bolsonaro conseguiu manter essa forma de governar sem que houvesse conchavos, acertos e o fisiologismo com os partidos políticos. Mas nós estamos vivendo um momento com crise na economia. Até agora, Bolsonaro não fez nada, absolutamente nada, além de perder 2 ministros. Os 60 bilhões de reais que seriam destinados à saúde, até agora esse dinheiro ainda está no Congresso, está no Senado, para ser aprovado. Na área da economia, nós temos aí o ministro, Paulo Guedes, que faz de conta que manda, mas na realidade ele não tem orçamento e Bolsonaro é um centralizador. Bolsonaro não tem a capacidade de fazer com que os ministros que ele nomeia tenham a capacidade de gerir. Muito pelo contrário. Ele, quando algum ministro se destaca ou quando algum ministro se contrapõe a alguma coisa ou algum fato de Bolsonaro, imediatamente ele aparece e a partir daí ele mostra quem ele é, político centralizador, péssimo gestor, ofende a todos. A última de Bolsonaro agora, o Brasil passou das 30 mil mortes pelo coronavírus. E Bolsonaro diz que lamenta muito, mas que todo mundo vai morrer um dia. Olha, gente, olha que palhaçada. Há pouco tempo ele disse que ia convidar um grupo de amigos para fazer um churrasco e jogar futebol. Isso em plena pandemia, aonde o povo brasileiro está sem rumo. Se você olhar hoje, se você for projetar um universo, não tem. A gente olha para frente e não enxerga nada. O Congresso não produz nada. O presidente, a única coisa que ele sabe fazer é aquele grupinho que fica esperando ele quando ele sai ou quando ele chega lá no palácio, para ficar ali babando, puxando, essas coisas assim. E o Bolsonaro, que tanto pregou, tanto disse que a velha política ela tinha que acabar no Brasil, está provado mais uma vez que presidente não governa sem apoio, sem Congresso. Bolsonaro, no primeiro momento, o PSL, foi um partido que cresceu muito graças à eleição de Bolsonaro. Várias pessoas foram juntas e aos poucos as coisas foram acontecendo
E Bolsonaro foi perdendo. Hoje ele já não tem partido, ele vai criar um partido novo, coisa que a gente já vê se tem cabimento. Nós temos no Congresso 27 partidos, ou seja, temos 513 deputados e 27 partidos. Não tem como uma pessoa governar sem ter o apoio. Collor caiu porque perdeu o apoio, não tinha um apoio popular e perdeu o apoio no Congresso. Dilma também, Sarney também, Fernando Henrique também, ou seja, todos os gestores são obrigados a se submeter a essa prática que a gente condena, que é o fisiologismo, é o me ajuda que eu te ajudo. E é tão ruim a gente ver isso que dá uma descrença, sabe? Uma maneira da gente não votar. Eu me lembro que aqui em Goiânia, de onde eu falo, nos anos 83, por aí alguma coisa, 84, não, 88, quando vieram as diretas já. Só aqui em Goiânia foram mais de 150 mil pessoas que foram à Praça Cívica reivindicar o direito de poder votar em um presidente da República. Em São Paulo, o movimento foi muito maior, quase 1 milhão de pessoas. E a Rede Globo, mais uma vez, como ela tinha o compromisso com a ditadura, com os coronéis, ela disse que não foi um movimento pelas diretas já. Ela disse que foi a comemoração pelo Dia do Trabalho, E continua ela ainda com essa firme determinação de fazer com que Bolsonaro se dobre diante a ela. E eu começo a acreditar que Bolsonaro vai ter que negociar com a Rede Globo, vai ter que negociar, porque muitas pessoas que votaram em Bolsonaro, hoje elas não têm mais, não aprovam algumas coisas que o presidente faz. São pessoas que eu já conversei e que já se manifestaram aqui e também no programa, votaram em Bolsonaro, mas não aprovam a forma dele fazer a política do jeito que ele está fazendo. Você olha para o universo da economia, vem uma recessão. Se você acha que a situação está difícil, espera mais um pouco para você ver o que vai acontecer. A economia já estão projetando o ano de 2020, nós vamos ter um crescimento negativo, ou seja, menos 5%. O crescimento antes projetado já era mínimo, era de 0,02%. Agora vai ficar muito pior. E o presidente, ele não adota uma política para ajudar os cidadãos, muito pelo contrário. Ele quer estar assim dispondo com todos os governadores, governador do Rio, governador de São Paulo e outros governadores também, aonde ele deveria ter o apoio, o presidente da República. A gente entende que o mandatário, que a pessoa que tem o poder, é o presidente da República. Aí veio o Congresso Nacional e disse que,
quem manda no estado é o governador, quem manda no município é o prefeito. E aí virou a bagunça que a gente está vivendo hoje. É um estado... não tem como você dizer a situação que está o país, porque está tudo invertido. Virou até esses protestos que aconteceram agora no final de semana, as pessoas elas deixaram de ir. Já não temos tantas pessoas assim como a gente teve nos primeiros momentos, né, que apoiavam o Bolsonaro. As pessoas iam para as ruas sem máscara, sem proteção, sem nada, mas para demonstrar ali um apoio ao presidente. Esse apoio que a cada dia vem perdendo. E o Eduardo Bolsonaro, que é um péssimo deputado federal, disse que o presidente ele pode usar o artigo 142 da Constituição brasileira, que diz que pode ser usado as Forças Armadas para estabelecer a ordem no Brasil. Agora, que ordem é essa que vai ser... que ordem é essa? Porque o país ele está passando por uma crise institucional provocada pelo presidente e pelos filhos do presidente. Rodrigo Maia, muito esperto, condena, e todos os outros políticos condenam. E aí, Bolsonaro perdeu um apoio muito importante dentro do Congresso. E agora ele teme pelo impeachment. Já existem mais de 25 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Se Rodrigo Maia aceitar, Bolsonaro ficaria durante 3 meses fora do governo, e aí ia se nomear uma comissão para saber se há ou não essa questão da aprovação do impeachment. Mas Bolsonaro já se antecipou e se aliou com a escória, com a podridão, com o lixo, com a imundície. Roberto Jefferson, o ladrão de primeira, preso, tá em liberdade porque o Congresso, porque o Supremo Tribunal Federal ele absolveu praticamente todos os mensaleiros, todos. Roberto Jefferson foi um deles. Você vê o PP do Valdemar da Costa Neto também preso. E aí tem uma coisa, hein? Valdemar das Costa Neto, ele é presidente do PP e estava preso. E dentro da prisão, ele conseguiu colocar um alinhado dele, do PP, no Ministério do Transporte. Vê se tem cabimento. Uma pessoa que foi presa no mensalão ter o poder de nomear ministro dos transportes. Aí vem os outros partidos, PDS, vem aí o PTB, do Roberto Jefferson, vem o PDT, o PTB, vem aí vários partidos que tiveram e têm pessoas que estão sendo investigadas e muitos presos estão agora ao lado de Bolsonaro, porque juntando todos
esses partidos, que são os partidos dos bandidos, dos mensaleiros, dos caras que ficou provado que nos roubaram e muito. Roberto Jefferson ironizou, ele disse para o Lula: o rei está nu, e denunciou todo o esquema que havia de podridão no governo. Só que ele se esqueceu que o mensalão, ele começou com um funcionário dos Correios que recebeu R$3.000 de propina para ajudar um empresário. Esse é indicação de Roberto Jefferson, que hoje é o principal aliado de Bolsonaro. Inclusive disse hoje que a imprensa ela não faz mais nada além de fazer e provocar o fake news. O PP do Valdemar da Costa Neto, e aí vem o PSD, PSB, esses partidos todos juntos são quase 300 deputados. Bolsonaro está trocando cargos por apoio. Gente, a Marina na eleição, ela disse que ia governar com os melhores. Depois vou governar com os notáveis. Bolsonaro disse que ia colocar um ponto final na velha política. Vai ter que engolir mais uma coisa que ele disse, né? Porque ele está entupindo. Ele disse que não teria nenhuma indicação política no governo dele. Já começaram. O PTB já indicou 2, o PP já indicou 2 também, e o discurso de Bolsonaro de que a velha política ia acabar no Brasil foi vencida por uma coisa muito simples. Bolsonaro não sabe lidar com o poder. E agora fica aí nas mãos do que há da escória, da imundície, dos ladrões, dos mensaleiros, desse pessoal que foi preso na Lava Jato. Esse é o grupo hoje de Bolsonaro, é a escória, é o pior que existe na política brasileira. São presidentes de partidos, são deputados, são senadores, bandidos. E Bolsonaro, ao invés de mandar prender essa bandidagem, não. São 300 deputados, 300 deputados, para que haja a questão do impeachment, tem que ter 2/3 do Congresso, tem que votar pelo impeachment. Tem 513, você tira 300, sobra 213. Então, ou seja, Bolsonaro está fora de um potencial impeachment. Mas o preço que ele está pagando é um preço, bom, para mim é um preço muito alto. Mas para ele que quer governar a qualquer custo, de qualquer maneira, é um bom preço. Lotear mais uma vez o país, o poder. Passar para as mãos de bandidos, ex-presidiários. Eu não defendo, mas dou como exemplo. Bolsonaro disse que não ia responder aos ataques do Lula, porque ele disse que não conversava com bandido, com detento, com preso. Agora ele está negociando, ele está queimando a língua, ele está engolindo tudo. Ele está governando com a escória. Eu falo isso, já falei 2, 3 vezes, para que vocês entendam que o que há de podre no poder,
aqueles partidos que estão, partidos de aluguéis, que estão ali justamente para negociar, negociata, é o time hoje de Bolsonaro. E ele ainda continua com aquele discurso idiota. Gente, 30 mil, mais de 30 mil, né? 32 mil pessoas que morreram em função do coronavírus. O presidente, ao invés de mandar uma mensagem de alento, de conforto para as famílias, ele diz que todo mundo vai morrer, que esse é o fim de todo mundo. Que presidente é esse? Que povo merece um presidente que tripudia, que faz piada, que não se importa com o que está acontecendo no Brasil. Ele queria o ministro da cloroquina, já ganhou. Os militares, até os militares são contra essa postura do Jair Bolsonaro. O general Mourão, né? Tantos outros que estão aí no governo discordam de tudo que Jair Bolsonaro faz. Aí vem as pessoas e falam assim: não, mas Bolsonaro fala o que ele pensa. Só que os outros presidentes pensavam, mas não falavam. Não falavam por respeito, pela liturgia do cargo que coloca limites. Há de se entender que o presidente, ele tem que ter limite. Se ele não entender isso, vai ser deposto, né? E comprar briga com tudo e com todos é o que o Bolsonaro tem feito, né? Já a imprensa já não dá mais aquela cobertura, né? Porque ele não faz nada. Gente, não tem absolutamente uma atitude de Bolsonaro contra como é que eu posso dizer? As mortes de CNPJ e que vai causar a morte do CPF. O dinheiro não chegou na mão do pequeno empresário, porque o pequeno empresário, ele tem restrição. Peraí, o cara fica 2 meses sem vender, pagando aluguel, pagando funcionário, pagando não sei o que, esperando, e não acontece nada. O cara tem um nome sujo, volta um cheque, uma duplicata, tal, aí acabou o crédito do empresário, vai embora. O banco não empresta dinheiro para quem tem restrição. Quem está ganhando dinheiro? Quem está pegando dinheiro? Quem está pegando dinheiro é quem tem dinheiro. A juros baixos, né? E aí vem uma coisa que é um paradoxo. Esse auxílio emergencial, além de humilhar o cidadão, ainda foi um forte e vai ser uma forte maneira de fazer com que seja transmitido o vírus. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão indo morar nas ruas. E esse auxílio de R$600 não chega na mão de quem precisa. Essa semana mesmo, né, a polícia prendeu 80 bandidos foragidos porque eles pegaram os R$600. Até o bandido está ficando pobre. Esse governo é tão ruim, até para bandido, né? E os bandidos foram lá, mais de 80, foram lá e pegaram esse auxílio. E o cidadão pagador de imposto, aquele que via
o futuro no trabalho que ele fazia, está perdendo tudo. Já tem uma pesquisa feita dizendo que de cada 4 brasileiros, 3 vão ficar desempregados. Nos shoppings, quase 40% das lojas fecharam, faliram. O número de falência é imenso. Agora eu vou falar sobre uma coisa importante, sabe? Uma coisa importante. Foi publicado essa semana pela Folha de São Paulo um levantamento sobre o desemprego no Brasil. Só que o levantamento foi completamente errado. Por quê? A pesquisa aferiu aquelas pessoas que foram buscar emprego e não conseguiram. Então, ou seja, 12 milhões de pessoas foram buscar emprego e não conseguiram. Temos mais um universo de quase 3 milhões de pessoas que desistiram de buscar emprego. Aí você pega 12 mais 3, 15. 15 milhões de pessoas no Brasil. E tem outra. Essas empresas que estão paralisadas, essas empresas que num momento igual a esse ou igual a outro, ela está passando as dificuldades, é um contingente de 5 milhões de pessoas que estão ou com seguro-desemprego ou estão acreditando que as coisas vão melhorar. 5 milhões de pessoas que não fizeram parte desse levantamento justamente pelo fato de que não estão buscando emprego, mas estão acreditando que terão um emprego de volta. Só que está provado que não vai ter. Então, juntando tudo, são 20 milhões de pessoas desempregadas. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Somos 220 milhões de brasileiros. 20 milhões desempregados, 10% da mão de obra do Brasil está sem emprego. Como é que vão se sustentar? Como é que essas pessoas vão viver? Estão perdendo tudo, estão sendo despejadas de casa, estão passando fome, recebendo cesta básica, essas coisas todas. Eram brasileiros que trabalhavam e que o governo agora tinha a obrigação de cuidar dessas pessoas, de atender essas pessoas e não deixar que elas morressem como estão morrendo. Mas votamos em Bolsonaro. Votamos não, né? Votou-se em Bolsonaro. Ele é o presidente do Brasil, é o meu presidente. Por quê? Ele foi eleito democraticamente por 57 milhões de votos. Infelizmente, até agora, ele tem deixado as pessoas mais indignadas, perdendo apoio, brincando, fazendo piada, volto a dizer, as pessoas morrendo, as famílias contando corpos e Bolsonaro dizendo que ia pegar 4 amigos, uns amigos, e ia fazer churrasco e depois disso ia jogar bola. Agora, batemos a casa dos 30 mil mortes pelo coronavírus, e aí Bolsonaro diz que todo mundo vai morrer um dia. Que presidente é esse? Cadê? Ele é egresso das Forças Armadas, que é o orgulho do brasileiro. O orgulho do brasileiro. Ele veio de lá. Mas até os militares estão contra
as medidas e as ações de Bolsonaro. É uma pena, porque a situação no mundo está difícil. No Brasil, hoje nós somos o segundo lugar em epicentro do coronavírus. Ou seja, perdemos só para os Estados Unidos. E não tem uma política de salvação, não tem uma política de nada. Tem o quê? Vamos tentar reabrir o comércio para ver o que dá, quanta gente vai morrer, quantas pessoas vão ser infectadas. E o presidente só falando que o governador do Rio de Janeiro pegou carona com ele, que o governador de São Paulo pegou carona com ele, e agora quer destruir a figura do Moro, Sérgio Moro. Está soltando, né, aquele gabinete do mal, soltando fake news contra Moro, para que Sérgio Moro perca a confiança do brasileiro, porque o brasileiro viu em Sérgio Moro uma forma de mudar o Brasil. Colocou políticos, empresários, pessoas que jamais iriam, em sã consciência, jamais poderíamos pensar que essas pessoas iriam para a cadeia. E foram. Sérgio Moro colocou, inclusive Lula. Não só ele, né? Garotinho, Cabral, tantas e tantas pessoas aí, Eike Batista, tantas e tantas pessoas, a Marcelo Odebrecht, todos foram para a cadeia. Agora, Bolsonaro está querendo imputar a Sérgio Moro algumas coisas que não existiram. Isso não é uma forma, isso é a velha política. E nós estamos em 2020. Ainda faltam 2 anos. 2 anos não. 3. 2020, 2021, 2022. Faltam 3 anos para a próxima eleição. E o presidente já está em campanha neste momento de calamidade, de abandono, de uma economia totalmente errônea, equivocada, e que só Deus mesmo vai saber o que vai acontecer. Porque esperar alguma coisa de Bolsonaro não dá para esperar. Esperar dos ministros dele, aqueles ministros que tinham opinião e que falavam, foram exonerados. Aí ele está colocando agora, desculpa eu repetir, mas está colocando no governo bandidos, ex-presidiários. Lembra dos mensaleiros? Roberto Jefferson foi preso, cadeia. Hoje é um articulador político de Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto, do PP, foi preso. E tantos outros que foram presos no mensalão e que voltaram à política. E Bolsonaro se ligou a esse bando, a essa escória, essa máfia que toma conta da política no Brasil. Lamentável. Bolsonaro, você rasgou seu discurso. Você está fazendo tudo o que disse que não ia fazer. E nós não temos, absolutamente, não temos o apoio e a ajuda do governo. O governo corrupto, que não ajuda o cidadão, não ajuda os empresários que precisam. Vai negociar, está negociando
com a escória, com os porcos, com os vagabundos, com o lixo, aqueles que recebiam mensalinhos, dinheiro para votar com o governo, que pouca vergonha. Aí esses mesmos hoje estão defendendo Bolsonaro. Então, Bolsonaro, cale sua boca, não fala mais nada não, porque a nova política acabou. O presidente se perdeu e o Brasil está à deriva. Até quando? Não sei. Mas uma coisa eu posso dizer: está ruim, vai ficar pior, muito pior, porque nós não temos um plano de saída, só tivemos um plano de entrada na crise. De saída não temos nenhum plano, nada, absolutamente nada. Bolsonaro vetou os 6 bilhões de reais que iam ser injetados no combate, também na ajuda das pessoas. Disse que excedia a responsabilidade fiscal. Mas peraí, cara pálida, você decretou emergência no Brasil. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela não tem que ser seguida não. Mas você vetou. E os deputados, se os deputados mantiverem o veto de Bolsonaro, aí é um abraço, Brasil, tá? Desculpa a minha forma de falar, mas é um desabafo. Na TV eu falo o que eu penso, o que eu acho. Aqui eu posso xingar esses mensaleiros que estão do lado de Bolsonaro de bandidos, de porcos, de lixo. Queria achar outros adjetivos, mas eu não vou falar não. São ladrões. Os ladrões voltaram. Os ladrões estão voltando para o governo. Os ladrões que foram presos e expulsos da política estão voltando. Graças a quem? Graças ao nosso presidente Bolsonaro, que da nova política fez a velha política imunda. Parabéns, presidente. Parabéns por ter dado asilo e lugar para os bandidos travestidos de parlamentares. Lamentável. Tá? Fazer o quê, né? Vamos continuar. Agradeço a vocês. Se puderem curtir, eu fico muito feliz. Se puder compartilhar também, fico mais feliz ainda. E pode curtir, fico muito feliz. E vamos ver se... Vamos ver não, vai ter que governar com esse lixo, com esses deputados que estão aí, que tudo que eles fazem é roubar, mais nada, tá bom? Obrigado pelas pessoas que me acompanharam, muito obrigado. Vamos refletir, vamos pensar e vamos tentar mudar esse país. Cada dia pior, cada dia sem esperança, cada dia acreditando que a salvação do Brasil são os pirantas e picaretas no poder. Tá bom? Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau.